Hoje quem está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para falar de esportes conosco é o Vinícius Bueno e, claro, vai começar falando sobre a entrevista exclusiva que o técnico da seleção brasileira, Tite, concedeu ontem à Rádio Bandeirantes. Fala, Vini, bom dia para você. Tudo bem, Pedro Campos? Bom dia para você, para a Silvânia, para todos os ouvintes do Pulo do Gato. O técnico Tite falou de maneira exclusiva à Rádio Bandeirantes nesta terça-feira no programa Donos da Bola, com a apresentação do Ricardo Capriotti e também do craque Neto. E, evidentemente, foi um bate-papo muito especial para fazer um balanço sobre a temporada de 2020. A seleção brasileira está com 100% de aproveitamento nos primeiros 4 jogos das eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo do Catar em 2022. A equipe volta a campo só em março contra a Colômbia fora de casa e contra a Argentina na Arena Pernambuco. E nesse balanço, o Tite evidentemente teve de responder sobre atletas que não são lembrados nas convocações, mesmo tendo um certo destaque aqui na elite do futebol nacional. Muita gente quer saber por que o Tite não convoca o Marinho, mesmo ele jogando tudo que ele está jogando com a camisa do Santos, e o Tite respondeu dessa maneira. Ele concorre, sim, a uma série de aspectos importantes. E eu conheço o Marinho porque lá no Sul eu fui talvez um dos profissionais que teve a possibilidade de trabalhar com ele no seu crescimento, na sua base. E ele sabe o quanto de respeito eu tenho e o quanto de consideração eu trago para os atletas. As escolhas, por vezes, elas são técnicas, mas o lado humano e do lado pessoal, o lado de superar adversidades, o lado do brasileiro. Aliás, eu que não sou de Caxias, eu sou de São Brás, eu também sei. Bom, não sei a opinião de vocês, acho que o Marinho de fato está jogando muita bola, mas a concorrência chega a ser desleal, acho que tem muita gente na frente dele, né? É isso aí. Ô Vini, teve jogo ontem pela Libertadores, Palmeiras só conseguiu um empate lá no Paraguai? E ficou barato, viu? Quem assistiu o jogo... bom, né? Tá bom. Quem acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes com a narração do Ulisses Costa sabe que o palmeirense comemorou esse empate por 1-1, porque o aspecto físico começa a pesar. A sequência de jogos é muito desgastante e como o Palmeiras teve um surto recente de casos de Covid-19, foram 22 atletas contaminados, aos poucos eles estão voltando e eles não estão voltando no mesmo ritmo de antes. Claro. Há uma necessidade de você voltar a treinar e aos poucos ir recuperando. Então ontem o Palmeiras sentiu sim a parte física, não fez um bom jogo. Vale a gente destacar que o Verdão teve a melhor campanha na fase de grupos e jogou contra o time de segunda pior campanha, mas ainda assim o Libertad jogou muito melhor, mandou 2 bolas na trave e o Palmeiras comemorou esse empate por 1-1. O gol do Verdão foi marcado pelo Gustavo Gomes, que não comemorou em respeito ao clube que o projetou lá no Paraguai. E a partida de volta agora será na terça-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. O Verdão se classifica com um empate por 0-0, em função do gol marcado fora de casa, mas evidentemente que vai jogar pela vitória. É a lei do ex, né? Se tem uma lei que funciona é essa, né, Silvânia? Pelo menos essa, né? É verdade. Estava comentando aqui com o Pedro Campos, tivemos jogos também pela Liga dos Campeões, né? Felizmente, uma questão lamentável da questão de racismo entre o jogo do Istambul contra o PSG. E vale a gente destacar que ontem nós tivemos um jogo entre Juventus e Barcelona. Esse eu assisti, eu comentei aqui. A Juve venceu nesse duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo levou a melhor 3-0 e o CR7 marcando 2 gols. Mas acho que vale a gente destacar que no dia que o mundo esperava ver esse duelo como o duelo principal da UEFA Champions League, de um lado o CR7 do outro Messi, o mundo teve de acompanhar mais um polêmico caso de racismo. E que bom que ontem, o dia 8 de dezembro, entrou para a história do futebol, porque os atletas simplesmente abandonaram o campo de jogo. Não interessa qual time está em campo, qual competição está rolando, quanto tempo de jogo. Houve uma injúria racial, todos os atletas têm de fazer o que fizeram ontem. Abandonaram o campo de jogo. Para quem não sabe o que ocorreu, o quarto árbitro, ou seja, a autoridade da partida que deveria exigir que as leis do jogo fossem respeitadas, ele teria... cometido uma injúria racial contra o Pierre Hebot. O quarto árbitro é o romeno Sebastian Couteuscu, e ele teria cometido uma injúria racial contra o ex-jogador Pierre Hebot, que hoje é membro da comissão técnica do Istambul Başakşehir. O Hebot é um camaronês que jogou na seleção do seu país e também em times de destaque no futebol espanhol e na Turquia. Os atletas do time adversário, do Paris Saint-Germain, se recusaram a continuar no campo de jogo, com destaque para o Neymar, para o Mbappé e também para o Marquinhos. Eles abandonaram o Parque dos Príncipes e hoje a partida será retomada
com um trio de arbitragem diferente. O jogo vai rolar às 6h55 no horário local, horário de Paris, e às 2h55 horário de Brasília. É mais um fenômeno de jogadores de futebol, ou mesmo, recentemente, tivemos os jogadores da NBA se manifestando em relação a casos de racismo, Pedro. Tem jogo hoje, né? Tem 4 brasileiros entrando em campo. Na Libertadores da América, destaque para o jogo entre Santos e Grêmio, o jogo de ida da fase de quartas de final. A partida será na Arena do Tricolor Imortal em Porto Alegre. Tem jogo também para definir quem avança para a fase de quartas de final, já que Boca Juniors Internacional teve o seu primeiro jogo adiado em função da morte do Diego Armando Maradona. O Boca venceu o primeiro duelo em Porto Alegre por 1-0 e decide agora a parada em casa na Bombonera, o jogo às 9h30 da noite. Na Sul-Americana, o Bahia recebe o Defensa e Justiça da Argentina, e no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Botafogo se enfrentam. O tricolor tem a possibilidade de abrir ainda mais vantagem em relação ao segundo colocado. Vale destacar que a Rádio Bandeirantes vai transmitir esses 2 jogos. Santos e Grêmio com a narração do Rogério Assis e, na sequência, São Paulo e Botafogo com a narração do Ulisses Costa. Valeu, Vinícius Bueno.